O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos celebrando hoje o nosso 29º domingo do tempo comum, e a liturgia deste domingo, como vocês perceberam muito bem pelas leituras, fala-nos da oração. Fala-nos da importância da oração, fala-nos da força que tem a oração. Mostra que a oração, quando feita com fé, com perseverança, com insistência, ela alcança os seus objetivos. Existem diversos tipos de oração. Já tive oportunidade de falar em outras homilias sobre esses vários tipos. Não importa a forma como rezamos, o que importa é com que fé nós rezamos. Você pode rezar dia e noite. Se você rezar sem fé, a sua oração é árida. Mas se você fizer uma oração com fé, essa oração tem uma força e um poder muito grande. Existem orações de petição, de intercessão, de ação de graças, de louvor, de contemplação, de meditação. São formas diferentes de rezar, de orar. Todas elas são válidas, são importantes, desde que feitas com fé. A oração mais comum que nós temos, comum no sentido que a maioria das pessoas faz, é a oração de petição, pedir algo para Deus. E o próprio Jesus disse que esse modelo de oração é muito importante. Num outro evangelho ele diz: batei e vos será aberto, pedi e recebereis. Se nós pedirmos insistentemente, Deus no seu tempo vai nos atender. O importante é nós não desistirmos de rezar, de pedir, esperar o tempo de Deus, pacientemente. E assim as leituras de hoje vão mostrando as várias modalidades de oração, algumas delas pelo menos, e mostra a força que ela tem. A primeira leitura é um trecho do livro do Êxodo, que traz a luta de Josué
com Amaleque. Israel e os amalecitas guerreando. E ali entra em ação, em oração, oração de intercessão, Moisés. Moisés sobe ao alto de um monte com mais 2 companheiros, e de lá ele vai interceder a Deus para que Josué vença a batalha. Quantas vezes pessoas nos pedem oração para diversas situações? Quando alguém nos pede oração, aquela pessoa está pedindo para nós uma intercessão junto a Deus para aquela situação que ela está vivendo. Se alguém nos pede oração, é porque esse alguém viu em nós uma pessoa de oração. Ela confia, ela sabe que nós podemos rezar e interceder junto a Deus por ela. Fiquem felizes quando alguém chegar para você e disser: reze por mim, porque aquela pessoa viu em você uma pessoa de oração, que pode interceder junto a Deus por ela. E Moisés vai fazer então essa oração de intercessão. Ele vai levantar as mãos e vai ficar com as mãos estendidas enquanto Josué estiver guerreando com Amaleque. Só que num dado momento os braços de Moisés se cansam. Quantas vezes nós também nos cansamos na oração? Às vezes pegamos o terço para rezar, estamos ainda no primeiro mistério e já estamos sonolentos, com vontade de dormir, cansados. Precisamos ter perseverança para rezar. E aqueles que se propõem a rezar o rosário inteiro? E aqueles que se propõem a rezar 1000 Ave-Marias? E aqueles que se propõem a rezar muito? Bate o cansaço em algum momento. A oração, por trás da oração, há um desejo de algo para ser alcançado. E enquanto nós não alcançamos, não desistimos de rezar, ou pelo menos deveria ser assim. Só que num dado momento os braços de Moisés se cansam. E aí quem é que entra em ação? Os seus companheiros, que vão pegar 2 grandes pedras, vão colocar embaixo do braço de Moisés, para que seu braço não se canse, e eles fiquem com o braço estendido, até que vença a batalha. Quando nós nos cansamos na oração, nós também recorremos a outras pessoas de oração, que nos fortaleça, que nos ajude. Nós buscamos, pedimos que alguém reze, pedimos que alguém nos ajude, buscamos ajuda na oração. Não são poucas as pessoas que buscam o padre, pedindo que lhe ajude na oração, ajude a rezar, ensine a rezar. E eu penso que entre vocês também. E é importante essa ajuda, quando nós estamos enfraquecendo na fé, na perseverança da oração. É muito importante que alguém nos ajude a superar aquele momento de cansaço, de desânimo, até a gente resgatar a nossa energia, a nossa fé, para continuar firmes. Foi assim que aconteceu com Moisés. Quando os seus braços se cansavam, eles encontraram uma alternativa, até que Josué vencesse os amalecitas. E assim nós vemos o poder da oração de intercessão. A segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo também nos fala de oração. Essa segunda leitura resgata a palavra de Deus como instrumento de oração. Não tem algo mais importante do que rezar pela palavra de Deus. Por isso que a Bíblia é tão importante. Nós temos aqui
o instrumento mais poderoso de oração. Se nós soubermos ler a palavra, rezar a palavra, nós alcançaremos grandes graças por meio dela, porque ela é palavra de Deus, foi escrita, inspirada por Deus. É o que diz Paulo a Timóteo nesta leitura. Não desanime nunca, diz Paulo a Timóteo. Se desanimar, retorne à palavra, revisite a palavra, retome a palavra de Deus, releia. Nós temos um método muito eficaz de leitura da palavra, que boa parte das pessoas não conhece. É o método da leitura orante, ou lécio divina. É um método com 4 passos, que nos ajudam a ler, a rezar a palavra. Porque é comum a gente ver pessoas lendo a palavra de forma errada, como se a palavra, a Bíblia, fosse um livro mágico, um livro de magia. Eu já vi pessoas dizerem assim: pega a Bíblia, fecha, abre-a aleatoriamente com o olho fechado, coloca o dedo numa palavra e fala: olha, eu abri aqui e a palavra de Deus revelou isso para mim. Tem sentido uma coisa dessa? Não tem. Primeiro porque a Bíblia não é um livro de magia. Depois, tudo que está aqui é Deus que está dizendo para nós. Onde você colocar o dedo aqui, vai estar dizendo alguma coisa para você. Isso é óbvio. Mas não quer dizer que nós devemos ler a Bíblia dessa maneira. Se você é uma dessas pessoas que lê a Bíblia dessa forma, pare. Leia com o método da leitura orante. Você vai pegar um texto bíblico, seja o texto da liturgia diária ou um texto que você gosta, e vai ler com aquele método dos 4 passos. Ler a palavra, o texto corrido, depois meditar aquele texto que você leu, ruminando o texto. Você vai fechar e vai fazer uma memória do texto, recapitulando cada palavra que você leu, e vai perguntando: o que esse texto me diz? O que esse texto me faz dizer a Deus? O que esse texto me faz dizer ao meu próximo, aos meus irmãos? Com essas 3 perguntas você vai extrair uma riqueza profunda do texto bíblico. Depois vem um momento de meditação, e o 4º passo é a contemplação. Se você der os 3 primeiros passos, o último você vislumbra Deus face a face com o texto bíblico. É isso que Paulo ensina a Timóteo nessa 2ª leitura. Ele vai dizer aqui, no finalzinho dessa leitura: proclama a palavra, insiste oportuna e importunamente, argumenta, repreende, aconselha, toda paciência e doutrina. Olha que ensinamento belíssimo para a gente aprender a rezar com a palavra de Deus. É Paulo que ensina a Timóteo e ensina a cada um de nós hoje a rezar pela palavra de Deus. E o Evangelho fala-nos da oração perseverante, ou da perseverança na oração. Jesus contou essa parábola para os seus discípulos, o próprio Evangelho diz logo no início, para mostrar a necessidade que nós temos de rezar sempre, sem nunca desistir. Nós temos necessidade de rezar sempre, sem nunca desistir. A oração
é o combustível da nossa vida. Se você não está abastecido pela oração, você está esvaziado e vai enfraquecer a qualquer momento na sua vida de fé. Quando a gente reza, nós nos abastecemos da presença de Deus, nós fortalecemos a nossa fé. Então Jesus insistia para que os seus discípulos não desanimassem na oração, rezassem sempre. É uma necessidade inerente ao ser humano a oração. Dê uma olhadinha na sua vida de oração. Você reza em casa? Você consegue rezar antes de dormir? E quando você acorda, você reza? Você tem tempo de rezar com a sua família? Quando eu falava das capelinhas de Nossa Senhora, eu dizia, quando a gente recebe a capelinha de Nossa Senhora em casa, é uma oportunidade da gente rezar com a família. Às vezes Nossa Senhora está lá, passa uma noite e não temos o capricho de rezar uma Ave Maria junto com a Mãe de Deus e a família reunida. A oração é muito importante. Temos necessidade de rezar sempre, diz Jesus nesse evangelho de hoje. E aí é que ele vai contar essa parábola do juiz injusto e da viúva insistente, persistente. Ela recorria ao juiz pedindo: faça justiça contra o meu adversário. Mas era uma mulher pobre. A viúva era sinal de pessoas marginalizadas naquele tempo. Ela não tinha a quem recorrer e ela pedia ajuda do juiz, porque todos os seus bens estavam sendo tirados, roubados. Naquele tempo, quando uma mulher ficava viúva, todos os bens que o marido deixava ia para o governo. E ela ficava miserável, mendigando. E ela queria justiça. Eu não posso perder aquilo que foi construído com tanto carinho, que o meu marido deixou para que eu pudesse sobreviver. E o juiz ignorava a mulher. Ela não desistiu. Todo dia batendo na porta do juiz. Até que num dado momento, e esse juiz não temia Deus, não temia homem algum, era aquela pessoa prepotente. Mas ela venceu o juiz pelo cansaço. De tanto insistir, ele falou: para essa mulher parar de me encher a paciência, eu vou atendê-la. E ele atendeu a mulher por causa da insistência dela. Se ela fosse uma ou duas vezes e desistisse, ela não teria conseguido o que ela queria. Jesus contou essa parábola e depois ele vai enfatizar para os discípulos: se aquele homem perverso, que não temia a Deus, não temia homem algum, não respeitava as pessoas, atendeu aquela mulher porque ela foi insistente, quanto mais Deus, que é infinitamente amoroso. Você acha que Deus vai deixar de atender um pedido de um filho, de uma filha? Claro que não. É muita falta de fé a gente achar que Deus não nos vai atender. Se aquele homem perverso atendeu a mulher porque insistiu, Deus, que é infinito amor, Ele vai nos atender. Então, por isso, esse texto mostra para a gente não desistir de rezar nunca. Ele pode não te atender agora, porque o tempo dele é outro, mas em algum momento Deus vai atender o seu pedido. Pode confiar. Deus não falha, Deus não dorme, como diz o Salmo. Às vezes a gente pensa: Deus está dormindo porque Ele não me atendeu. O Salmo fala: Deus não dorme, Deus está o tempo todo atento às nossas necessidades. Qualquer hora do dia ou da noite que você pedir, Deus vai te ouvir. Pode rezar confiante. Eu penso que depois da gente ouvir leituras como essa, não dá para a gente voltar para casa e não rezar mais, e não acreditar na oração, não acreditar no poder da oração. Portanto, continue rezando. A oração tem uma força gigantesca na nossa vida.